Boa noite, eu sou Juana Labres, nós estamos aqui no Instagram, parte 2, para falar sobre um assunto muito sério, importante. E eu costumo dizer que quando a gente fala de um determinado assunto e repete, e torna a falar nesse mesmo assunto, é porque ainda é necessário. E o que acontece? Esse assunto é necessário. Violência contra a mulher. Parem de nos matar. Hoje com a doutora Denise Pinto Coelho, que já é conhecida aqui do canal, para falar um pouquinho desse assunto. Mas antes disso, vamos ouvir o que eu tenho para ler aqui para vocês. 1973, uma cearense sai de Fortaleza para São Paulo, onde conhece um colombiano prestativo e amigo com quem se casa. Um marido muito carinhoso. Até que tudo muda depois que sai a naturalização brasileira e ele começa a ficar mais agressivo. E com medo, chega a sugerir a separação. Em 29 de maio de 1983, ela acorda pela manhã com barulho no quarto sem conseguir se mexer. Ela é socorrida pelos vizinhos. O tiro a deixou paraplégica. O marido diz que tinha percebido estranhos dentro da casa e lutou contra eles. Ela acredita na versão do marido, no entanto, ele se torna o principal suspeito. O marido, o principal suspeito. Quando volta para casa depois de 4 meses hospitalizada, uma nova tentativa. Dessa vez, no chuveiro. Depois de conseguir sair de casa com suas 3 filhas sob a proteção de uma ordem judicial, a liberdade. Inconformada depois de esgotados os recursos internos do Brasil, ela consegue que seja encaminhada uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Unidos. O Brasil foi condenado por negligenciar violência domésticas. Há 11 anos, sua história serviu de inspiração para a criação da Lei 11.340, no dia 7 de agosto de 2006. E essa lei ampara várias mulheres. A Lei Maria da Penha. Não se cale, denuncie. 180. Todos vocês já ouviram falar dessa lei. Existe muito medo. Precisa-se de muita coragem para se separar de um homem violento dentro de casa, principalmente quando tem crianças, como Maria da Penha tinha e tem. Só que ela sofreu 2 atentados. Hoje numa cadeira de rodas. E aí, o que a gente faz? A gente precisa falar e falar e falar e continuar tocando no mesmo assunto o tempo todo. Por quê? Do seu lado pode estar morando alguém que esteja sofrendo violência. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me escutar, Juana? Tô sim, você? Estou escutando, graças a Deus. Boa noite a todos do canal.
É uma grande honra e um grande prazer estar novamente aqui nesse encontro com você para falar de um tema tão importante que é a violência doméstica e o que assola a todas nós, mulheres, não é verdade? Verdade, O meu verdade, nome porque é, não existe só a violência física. Seu nome é Denise. Meu nome é Denise Pinto Coelho, eu sou advogada, eu sou uma advogada familiarista, eu presido a comissão da OAB Mulher, da 47ª subseção de Mendes. Já estou nessa empreitada há mais de 12 anos e a gente luta, né, de todas as formas para que a gente possa tentar, pelo menos, ter respeito e dignidade, que é isso que qualquer ser humano merece, principalmente nós mulheres que estamos sempre nesse estado de vulnerabilidade. Okay. A Márcia, psicóloga, está aqui com a gente, a Nilza Campos, a Leandra Linhares, deixa eu ver aqui, que estão cumprimentando uns aos outros, Aline Vieira, Valéria Silva, Maria Marta, Lucélia Sabaine, eu acho que eu falei certo. Mas eu acho que antes da gente começar a falar um pouquinho, existe uma pessoa que a gente tem que ouvir, uma pessoa. Por que não ouvir a própria? A própria Maria da Penha. Pegando aqui o ponto, tá? Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei, né? Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade, não do machismo de quatro paredes, mas o machismo público, né? Que quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável ela era própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu, fez por merecer. Então isso é muito importante. Naquela época mesmo... Então, o que acontece? Acontece que a gente tem casos antes dela. O Doc Street, quem não lembra? Exatamente. Lindomar Castilho, e outros casos famosos que, por algum motivo, a lei se tornou necessária, e se tornou necessária com ela. Se não me engano, em 1900... Agora eu não lembro da memória, mas eu tenho anotado aqui, daqui a pouco eu vejo. Mas eu trouxe a Lana no dia 1º de fevereiro, que ela falou de uma violência mais psicológica, que é aquela violência mais sutil, que eu quero que você faça isso, porque é para o seu bem, você vai se expor, alguém vai tentar se aproveitar de você, porque você está gorda, essa roupa não lhe cai bem, mesmo sendo o contrário, e outras coisas psicológicas que se fazia. Ela saiu desse relacionamento, ela não pôde entrar muito em detalhe, porque corre em sigilo essa separação. Nós vamos ter, dia 23 ou 24, a Mariana Basílio, jornalista, 23, aqui, contando também essa separação, essa libertação. E Andréa Carignani, psicóloga, ela vai falar sobre o perfil desses agressores, esses homens gentis,
que se transformam pós-casamento. Mas eles dão sinais. Mas isso é lá atrás, lá na frente, ou lá atrás, ou lá na frente, sei lá o que a gente fala. Hoje é com a doutora Denise, que já é a terceira vez que ela vem aqui no Instagram, se colocar disponível para conversar e falar disso. E quem tiver perguntas, depois a gente dá uma olhadinha e responde, né? Você vivencia isso, você acompanha isso na sua cidade. O que você pode... Eu vivencio muito isso porque é a área que eu trabalho, né? É a área que eu me dedico. Eu tenho um apreço muito grande com essa comissão. A nossa comissão foi implantada aqui no município de Mendes, na OAB, na subseção da OAB, foi uma das primeiras da região sul-fluminense. E eu trouxe essa ideia para o meu presidente. Já tínhamos essa comissão no Rio de Janeiro, na nossa sede, e atualmente nós temos até a diretoria das mulheres, presidida pela doutora Marisa Gáudio. Então, eu fui até um encontro em Santa Catarina, e lá eu fui para o encontro da mulher advogada. E nesse encontro da mulher advogada, me despertou essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa a mais pela mulher, até mesmo pela nossa condição. Porque a mulher, ela vive numa condição muito delicada, né? Vamos usar a palavra delicada, porque nós sofremos a violência doméstica e a violência sem ser doméstica diariamente. A Lei Maria da Penha e a fala da Maria da Penha me emocionou muito, e me emocionou muito o início dessa live, porque eu tenho a vivência de ver essa dor nas pessoas. Para exemplificar o que a gente está falando, no sábado, há 3 semanas atrás, eu estava na minha casa descansando num sábado, quando eu recebi um telefonema que eu precisava, se eu podia ajudar uma menina de 17 anos, eu vou falar até menina, né, de 17 anos, que estava sofrendo violência doméstica. Ela começou num relacionamento quando ela tinha 12 anos de idade, com um homem muito mais velho. Infelizmente foi com consentimento da família, porque é uma família muito carente, e ela conviveu com este homem desde os seus 12 anos de idade, teve uma filha, que atualmente está com 2 anos de idade, e ele simplesmente colocou ela para fora, depois de várias agressões, e não deixou que ela tirasse os seus documentos, que ela tirasse as suas roupas, e não deixou nem que ela levasse a filha. Então nós fomos até a delegacia e, graças a Deus, nós conseguimos uma medida protetiva. Então a Lei Maria da Penha, ela é um marco no capítulo da violência doméstica, porque ela vem coibir, ela vem dar mecanismos para que nós possamos enfrentar a violência doméstica. Como você mesmo disse, Maria da Penha cansou de recorrer aos tribunais brasileiros. Foi preciso ela recorrer a um tribunal estrangeiro para que o Brasil fosse condenado e assim criasse a Lei Maria da Penha, que, diga-se de passagem, é uma lei, é uma conquista, é um marco para a mulher, porque ela não vem coibir somente a violência física, ela vem coibir a violência psicológica, que é aquela violência subjetiva, e que às vezes ela maltrata muito mais do que uma violência física. Nós não estamos equiparando, nós não estamos falando, não, eu prefiro que me bata do que me fale uma palavra. Não é isso. Sinal congelou um minutinho, pessoal. Já vai voltar? Voltou?
Então, o que que acontece? A Lei Maria da Penha, ela é uma grande conquista, porque anteriormente nós não tínhamos como recorrer e nós não tínhamos também como conseguir medidas protetivas. A lei avança e a lei é muito importante no momento que ela coloca a medida protetiva. Porque com a medida protetiva, nós temos o quê? Nós conseguimos, pelo menos, ficar afastada do agressor. E se esse agressor infringir a medida protetiva, fatalmente ele vai ser preso. Ou, não, ou ele nem às vezes precisa infringir a medida. No próprio julgamento, ele pode ser preso. Porque antes a mulher era usada, a mulher era vilipendiada, a mulher era agredida tanto fisicamente como psicologicamente, e ela não tinha meios, ela não tinha mecanismos, como a própria Maria da Penha falou, que você colocou o áudio, para que nós pudéssemos nos resguardar dos agressores. Porque é muito triste a violência doméstica, porque ela acontece no lugar que nós deveríamos estar protegidas. Geralmente ela acontece no lar. É no lar, principalmente pelo o seu marido, pelo seu companheiro. Então, quer dizer, o lugar que deveria dar conforto para a mulher, muitas vezes, é o cárcere. É o cárcere da mulher. E ali ela se submete a muitas agressões. Por quê? Porque, geralmente, ela é dependente daquele marido economicamente, às vezes ela é dependente psicologicamente. Esse caso que eu atendi dessa menina, ela foi completamente seduzida. Ela foi seduzida numa situação. Então, às vezes, as pessoas julgam, entendeu? Muitas pessoas costumam julgar, não, mas por que que ela não sai de casa? Ele está batendo, ele está agredindo. As coisas não são tão simples assim. Ninguém gostaria de estar no lugar de uma vítima. As coisas não são simples. Às vezes elas precisam de um processo. O agressor, ele tem um perfil peculiar, que a própria lei e nos próprios desdobramentos da lei e nos próprios estudos da lei, a gente vê. Então ele comete agressão, aí depois ele se torna o bonzinho, aí ele vem pedir o perdão, ele chora, ele promete que não vai fazer mais, ele trata aquela mulher como sempre queria ser tratada, porque afinal de contas ela casou com uma pessoa que ela ama e que ela pensou em construir uma vida a dois, construir uma família. Então a decepção é muito grande, porque além dela ser agredida, é uma destruição de um sonho, de um ideal. E é muito difícil você lidar com isso. Muito difícil. Porque existem várias pessoas, às vezes você tem uma pessoa que tem mais força, às vezes você tem uma pessoa que é mais fraca, às vezes você tem uma pessoa num estado de miséria que precisa alimentar aqueles filhos e ela depende unicamente do salário do marido. Então ela pensa assim, meu Deus, eu vou apanhar, mas eu vou alimentar meus filhos. Eu conheço casos assim, e às vezes a pessoa fica tão destruída, ela fica tão destruída com esse tipo de violência, e até a violência psicológica que você citou, porque você não pode usar isso, você está olhando para as pessoas, você não presta. Então, quer dizer, tudo isso nós somos colocadas nessa situação. Então, a Lei Maria da Penha, realmente, para mim, é um marco que vem nos dar proteção, e nós temos como recorrer a essas medidas protetivas e temos como conseguir a punição exata daquele agressor. Porque antes nós não tínhamos isso. Antes nós não tínhamos. Não só a violência física, como a psicológica, a sexual, que é exatamente. a mulher fazer sexo. Exatamente. Quando ela não quer e ela diz não, então isso é um estupro.
Exatamente. Patrimonial, ou seja, se essa mulher ela tem bens por algum motivo de herança, ou porque Uhum. trabalhava no mercado, etc., é, se faz uso do dinheiro dela para ele. Bom, eu gostei muito de uma calça jeans de R$ 300, da marca YC, não sei o quê. Eu ia amar muito se eu tivesse uma dessa, porque eu tenho um compromisso para... Ela vai lá e compra, né? Ou As mulheres. ele tira o cartão dela para fazer essas compras para uso próprio, benefício próprio. E às vezes a abandona depois de um grande furto. E a moral. É, E porque a moral. porque o agressor, um agressor, ele não tem amor por aquela pessoa. Ele tem a intenção de usar, ele tem a intenção de então, existem muitas mulheres que são estupradas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, dentro do seu lar. Existem muitas mulheres que são abusadas no seu patrimônio. E muitas mulheres que são mais agredidas ainda quando são mães, que, que esses agressores ainda tiram os filhos dessas mulheres. E para que essas mulheres consigam seus filhos, além da medida protetiva, elas são obrigadas a ingressar com uma ação de guarda. Então é muito complicado. É muito complicado esse universo feminino da forma que o agressor nos atinge. E eu acredito que eu acho que fere demais, eu vou falar novamente isso, que é essa violência psicológica. Porque a violência psicológica, ela mina uma pessoa. Eu conheço pessoas que ficou sem identidade, não sabia quem elas eram, foi obrigada a entrar em programas, entendeu? Fazer terapias, ficarem afastada dos filhos. São muitas sequelas que a violência deixa. Então, nós temos o quê? Mas, pelo menos, nós temos, hoje em dia, temos que louvar a senhora Maria da Penha, porque ela foi corajosa, ela deu um pontapé inicial e, com isso, o Brasil cria a Lei Maria da Penha, que cria esses mecanismos para coibir a violência doméstica. Então, eu acho que é primordial, quando a gente vai falar de violência, a gente não pode deixar de falar da Lei Maria da Penha, porque a Lei da Maria da Penha é a que ela cria também mecanismos, ela cria os juizados especiais para que possam ser julgados, ela cria programas de proteção à mulher. Então, agora, recentemente, com a pandemia, ela teve alguns artigos alterados através do decreto do nosso presidente, Jair Bolsonaro, que determinou até que as denúncias podiam ser feitas através de meios eletrônicos, entendeu? Porque nós ainda estamos, né? Porque nós não saímos ainda da pandemia. Então, nós estamos ainda em estado de isolamento. Então, ele cria esses mecanismos para que a mulher possa denunciar. Agora, o mais importante disso tudo é a denúncia. Sem a denúncia, não tem como a gente ficar sabendo. Então, ela só vai se materializar através da denúncia. A denúncia é muito Sim, importante. mas nós temos um problema também. O que Diga. acontece? Aquele marido sedutor, né? Aquele Uhum. marido que pede perdão, aquele marido que bate, estupa, rouba e difama moralmente a mulher. Você se veste como uma prostituta, você parece que se oferece para os meus amigos, você é uma... Né? E vai falando dos termos e rebaixa moralmente, maltrata psicologicamente, ele vai e pede perdão depois que ela o denuncia com as suas marcas, porque o exame corpo de delito é humilhante, tá? E ele vem e pede perdão com ramalhete de flores, e chora e fala, nunca mais vou fazer isso,
eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a mulher vai lá e faz o quê? Retira a queixa. 2 meses depois, essa mulher aparece morta em algum lugar. E o que a gente fala para esse pessoal? Complicado, né? Seu som sumiu. Tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Eu vou tirar até o fone, então. Tá me ouvindo? Conseguindo me ouvir? O que acontecia antes? Antes, quando a mulher ela fazia uma denúncia, quando ela registrava na delegacia, quando chegava na audiência, ela poderia retirar a queixa. Só que a partir de agora ela não pode mais. Então é Que bom independente. saber. Ela não pode mais. Isso não existe mais. Porque essa fase que você acabou de falar, da sedução, das flores, do amor, do perdão, do choro, isso a gente fala que é a fase de lua de mel que acontece. Porque isso acontece, é um ciclo. Na Lei Maria da Penha existe um ciclo. Então, existe a fase da lua de mel. Então, a mulher, quando ela vai denunciar agora esse agressor, que geralmente ou é o marido ou é o companheiro, ela não tem mais o direito de chegar na frente do juiz, entendeu? E falar, olha, eu não quero mais. Eu não quero que ele seja mais punido. Isso é independente da vontade dela. Agora não existe mais. Então, do momento que ela denunciou, o processo vai correr. Evidentemente que ela pode não aparecer numa audiência. Isso aí são casos e casos que isso tudo acontece. Ela pode retardar, mas acontece. O processo em si não aparecendo na audiência. Mas Ou ela pode ser punida por causa disso? depende, ou volta com ele, entendeu? Essas coisas todas podem acontecer. Isso tudo pode acontecer. Agora, o processo, ele vai correr. Porque ele geralmente ele é representado ou por uma defensoria pública especializada ou então pelo Ministério Público. Então, quer dizer, não tem mais meios de você retirar uma denúncia, você não querer seguir com o processo, porque... Mas o que pode acontecer? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu posso ter o processo, eu fiz, eu aconteci, e eu voltar para aquele homem. Eu voltar para aquele marido, eu voltar para aquele agressor, justamente por essas coisas que a gente está falando, entendeu? Pela dependência emocional, pela dependência financeira, pelo ambiente todo. É muito difícil, é muito difícil. A gente pode julgar, entendeu? É muito difícil a gente julgar uma pessoa que é uma vítima da Lei Maria da Penha, vítima da violência doméstica. Nós não podemos julgar essa pessoa, porque a gente não sabe. A pessoa às vezes está muito destruída. Eu lido com muitos casos. Então, quer dizer, a pessoa não sabe nem quem ela é. É uma destruição de um sonho, é uma violência muito forte. E é simples. E isso só acontece porque nós somos mulheres. É uma violência de gênero. Não é porque eu sou loura, porque eu sou morena, porque eu sou gorda, porque eu sou magra. Não, porque eu sou da família tal. É porque eu sou mulher. Então, é a violência de gênero. Agora, pode ocorrer também o que acontece num casal homossexual feminino, um casal homoafetivo, uma companheira que pode cometer a violência doméstica com a outra companheira, ela também pode ser denunciada. Agora, isso não acontece entre os homens, porque a Lei Maria da Penha, ela vem o quê? A proteger a mulher. Certo? Então, se a mulher bater no homem, não acontece nada? Eu estou falando do casal homossexual, um casal homossexual. Um casal homoafetivo. Por exemplo, eu tenho uma relação entre duas mulheres, um casal homoafetivo entre duas mulheres. Se aquela mulher vier agredir a companheira, ela também pode... Ela responde. Agora, eu estou falando, num casal homossexual homem, essa proteção não vale a Lei Maria da Penha. Não existe. Não existe a lei do Zé. A lei do Zé Maria não foi criada.
ela vem proteger a mulher. Então, a gente não pode enquadrar um casal homoafetivo masculino na Lei Maria da Penha. Mas E se a mulher agrediu um homem? Uma mulher agrediu um homem. Meu marido me traía, me batia, e um belo dia eu resolvi cortar o pescoço dele. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, pelo que eu interpreto da lei. Ela, do momento que ela é uma lei que cria mecanismos para evitar a violência doméstica, eu creio que este homem pode enquadrar essa mulher na Lei Maria da Penha. Porque ela vem coibir a violência doméstica. Isso é uma questão de interpretação, tá? É uma questão de interpretação. Eu interpreto desta maneira, que como ela vem a coibir a violência doméstica, então, se ela está no âmbito doméstico e familiar, ela pode sim, esse homem pode sim denunciar essa mulher através da Lei Maria da Penha. Isso é o meu entendimento, não é o mesmo entendimento que o meu. É porque eu coloco aí ela já na esfera do... Se eu tivesse que fazer um processo desse, se eu tivesse que representar um processo desse, já que você fez a pergunta, entendeu? Então, eu agiria desta enquadrada. É interessante que a gente na esfera doméstica. Está falhando. Está falhando aqui um pouquinho, você desculpa, eu te interrompi 2 vezes. Não. O que acontece? A gente sempre conhece alguém, tá? Que usa uma maquiagem mais pesada, um óculos escuro, mesmo sendo de noite, uma roupa mais comprida, uma desculpa para não sair naquele dia, eu estou gripada, eu caí, machuquei, eu desconfie. Ofereça, não julgue, ofereça o ombro. Vem conversar comigo, tomar um chá. Tire a pessoa de dentro da casa, onde o agressor tem o seu domínio, porque aquela região é uma região difícil, né? Uhum. Ele pode aparecer a qualquer momento, pode ter câmeras, pode ter um monte de coisas. Tira e converse com a pessoa, como amiga, sem julgamento. Isso é importante. Porque muitas mulheres acuadas, elas acabam, na gota d'água, na última gota do copo, transbordar. E elas acabam com a própria oportunidade de defesa ou de vida, quando elas resolvem agir da mesma maneira que o seu agressor. Ou seja, tirando a vida dele, para se verem livres, só que elas não ficam livres. O problema é que quando uma mulher chega a tomar uma atitude dessa, a cometer um crime desses, é porque ela já está no máximo dela, e dependendo de como ela cometeu esse crime, entendeu? Ela pode ser enquadrada numa legítima defesa. Porque às vezes você precisa se defender para não morrer. Não é verdade? Então a gente tem que ver os requisitos, as circunstâncias que aconteceram esse fato. Porque o que acontece? Às vezes você está numa situação em que a mulher é tão agredida que a mulher vai ver que vai morrer e ela se defende. Peraí, ou eu ou ele. Isso pode acontecer em qualquer outro fato também. Não precisa ser só propriamente na questão da violência doméstica. Eu posso ser assaltada, de repente posso ser sequestrada e, de repente, eu ter que cometer um ato ilícito, mas pela minha legítima defesa. Então, a gente tem que ver as circunstâncias que se deu, né, esse crime, para que a gente possa falar isso. Porque quando você vive em total estado de violência, tem uma hora que... É aquilo que eu falei para você. Tem uma hora que a gente já não sabe mais quem a gente é. A gente quer que pare aquilo. Para, pelo amor de Deus. Como diz a sua live, deixe-nos de não matar, não é verdade?
parem de nos matar. Porque É uma morte em vida, né? Quando você anula a personalidade daquela pessoa a tal ponto que ela se torna o tapete, né, daquele homem, exatamente. você está matando aos poucos, moralmente, psicologicamente, tornando-a dependente financeiramente, a estupando, mesmo ela não querendo fazer sexo, porque nos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, muitas mulheres mais velhas, com mais idade, aceitavam o marido numa cama, mesmo elas não tendo o desejo. E aquilo era uma violência sexual, sim, mas não se sabia disso. Hoje se sabe. Mas a minha próxima pergunta tem a ver com os filhos. Certo. O casal, o agressor e ela acabam se separando, existe uma medida protetiva, mas existem 2, 3 filhos, ou um filho nesse relacionamento. Ele tem direito a visitas? Como é que funciona isso? Isso depende do processo. Isso depende do processo. Porque o que acontece? Primeiramente, para você analisar um caso desse, você vai passar por uma assistente social. O juiz, num processo de guarda, de repente de regulamentação de visitas, o juiz geralmente vai pedir assistente social que faça uma visita e que forneça um relatório. Por quê? Geralmente, no direito de família, né, a gente precisa das fontes auxiliadoras que a gente possa ter uma decisão justa. Então, geralmente se passa pelo assistente social, se passa por psicólogos, para que possa avaliar as condições daquela criança, se realmente aquela criança vai ter condições se aquele agressor vai continuar visitando seus filhos. Eu acredito, Juana, olha só, a maioria das vezes eu procuro separar os filhos, né? Porque filho é muito delicado, geralmente ele não pode ser provido do afeto de ninguém. Eu estava conversando um dia desse, essa pergunta veio a calhar, porque eu estava conversando um dia desses com a nossa secretária de assistência social aqui do município, e nós fizemos uma reflexão sobre isso, ela fez uma reflexão comigo sobre isso, dizendo o seguinte, que pela experiência que ela tem, geralmente ela constatou que os filhos homens acompanham muito o que os pais fazem, o que o pai faz. E as filhas mulheres acompanham muito o que a mãe faz. Então, isso aí é até complicado, porque quando você vive dentro de um lar que é permeado pela violência doméstica, esses filhos geralmente podem ser futuros professores, porque eles convivem com e eles acompanham. Entendi. Às vezes, entendeu? Então, é muito complicado. Num processo de guarda e de visitação, para que possa determinar a visitação de filhos para um agressor, o juiz vai analisar muita coisa antes. E sempre existe o princípio, que é o melhor interesse da criança. Então, o juiz vai analisar pelo melhor interesse da criança. Então, são casos e casos. Às vezes, você tem agressor que tem visitação dos filhos. Às vezes, você tem que o juiz, que a justiça achou melhor não ser visitados através de um intermediário, porque geralmente não vai colocar em contato o agressor com a vítima, mas geralmente vai ter um intermediário desse visitação. Antes de eu ler a pergunta da Leandra, que está aqui falando sobre dependência financeira, qual é o tipo de punição que existe para o agressor? Eu tenho um caso, eu conheço um casal que houve vários atritos durante esse relacionamento. O último, ela saiu de casa, se separou, levou as crianças.
Ela tentou desistir na época da denúncia, não conseguiu, houve todo aquele processo que seguiu-se à frente, e ele foi punido por 6 meses bolsa. Ele tinha que dar bolsas de alimento para uma determinada instituição por 6 meses. Esse tipo de... continuam juntos até hoje, não sei o que está acontecendo dentro de 4 paredes, mas ela voltou para ele e o juiz determinou isso. Essa foi a punição do agressor. E eu lhe garanto que eram agressões violentíssimas. E não sei o que foi dito para ele receber essa punição de 6 meses de bolsa de alimento para uma instituição que ele escolheria. É difícil a gente falar da sentença que foi difícil. Do momento que a gente não sabe os fatos que foram arrolados no processo. É muito difícil. Mas, geralmente, às vezes as punições podem acontecer através de serviço para a comunidade, entrega de bolsa, de fato, para as instituições carentes. Serviços comunitários. Acontecer também a prisão. Vai depender daquela agressão, de como ela dominou, como foi aquela agressão, o que ocorreu dentro se foi a primeira, se foi a segunda, se foi a terceira ocorrência. Punido por lesão corporal grave, entendeu? Ele pode ser punido dentro do âmbito da lei. E se ele comete crime contra a vida, que agora nós temos o feminicídio, né, que ele veio... Ele vai ser preso. Ele vai ser preso com uma pena que ela vai durar. Ela pode ser... Essa pena dele pode ser de reclusão de 12 a 30 anos. Porque o feminicídio, ele entra no nosso Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, que é o feminicídio. Feminicídio é o quê? É um crime que é cometido especificamente só pelo fato dela ser mulher. Eu não estou matando aquela pessoa porque aquela pessoa me roubou, porque eu quis matar. Não, eu vou matar aquela pessoa porque ela é mulher. Esse é o feminicídio. Isso também foi um grande avanço que a gente teve. Um grande avanço. A legislação tipificar o crime contra a mulher, o homicídio contra a mulher, que é o feminicídio, que já está no nosso Código Penal. Então, agora, quem comete um crime contra a mulher, pelo fato dela ser mulher e tira a vida dela por ser mulher, ela está no... Ele vai ser enquadrado pelo homicídio. Nós tivemos recentemente alguns casos, como aquele marido que matou a esposa, que estavam se separando na frente de 3 filhas. Ela juíza, por sinal. Eu não lembro a profissão dele nesse momento. Ele foi simplesmente entregar as crianças numa visita. Ela já tinha feito denúncias, ela tinha retirado a proteção e ele aproveitou de um momento, foram 17 facadas. Não tem defesa, não tem defesa. Foi assim, céu aberto na frente de muita gente. Mas não tem defesa, mulher. Não tem. Você está matando? Que defesa que você tem? Eu estou matando porque ela é mulher? Não tem defesa isso. Qual é a defesa? Não tem. Aí, o que acontece? A lei enquadrou. Porque a gente tem que parar com isso. Nos casos, agora, principalmente na pandemia, aumentou muito drasticamente os casos de violência doméstica. Os casos de violência aumentaram muito. Porque simplesmente você está no isolamento com o seu agressor. Muitas vezes ele bebida alcoólica,
Muitas vezes ele faz uso de drogas. E quem é o saco de pancada dele, desculpe falar assim, é a mulher. E às vezes os filhos também. É uma violência muito grande, que é uma violência familiar. Eu vejo a agressão à mulher, ainda mais quando ela é mãe, ela é dona de casa, quando ela tem filhos, eu vejo uma agressão à família. Então é muito complicado. Eu vejo uma agressão à família, eu vejo assim, uma destruição de sonho, uma destruição de ideal. Então, as pessoas que têm essa coragem de denunciar, porque agora nós já temos muito mais denúncias do que antes, porque antes era muito velado, era tudo muito velado. A mulher sofria, 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 até mesmo já com o advento da lei, mesmo depois da Lei Maria da Penha. A mulher ainda sofria, e ainda existe, tá? Existem muitos casos ainda. Ela sofria, 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 sempre calada, 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 aguentando aquilo. Às vezes ela não pode nem falar com a família, às vezes ela não consegue falar com a família, porque ela tem medo do julgamento da família. Então eu vejo assim como um crime que pega o coração, né? Ele vai lá e dá uma lança, põe uma lança no coração, que é a família. É uma destruição de tudo. Esse caso que você acaba de citar, da juíza, que foi morta sem motivo aparente. Qual foi o motivo? Por ela ser mulher. Então, é um feminicídio. Por que ela foi? Por que ela mereceu 17 facadas? Não quis voltar para ele. Ele é o agressor em potencial e, geralmente, Ruana, esses agressores, eles não sentem culpa, tá? Não existe culpa. A cabeça deles, ela mereceu. Vou fazer de novo. Exatamente, não existe culpa. É muito difícil você lidar com um agressor. É muito difícil você lidar com uma pessoa que não tem sentimento, né? Não tem nenhum tipo de sentimento e respeito. A mulher. Uma competição de poder, né? Eu faço porque eu posso, porque eu sou um homem, eu sou macho. Exatamente. Né? Que essa casa eu mando, se você não. A comida estava fria sobre a mesa, já bate na mesa e esmurra a mulher no soco no meio da cara, para você aprender na próxima vez, quando eu chegar, que eu quero meu prato quente. Mas que horas você vai chegar, não importa, ele tem que estar quente. Exatamente. Não é por aí. Então, as imposições do relacionamento, que esse relacionamento doentio, ele provoca. São essas imposições, que aí a gente fala novamente. Aí vem a questão sexual, né, da obrigação, você tem que ser minha mulher agora, a questão patrimonial, a questão de que não pode me servir uma água, bate na cara. Eu tive um caso muito triste. Uma filha me procurou, já era uma senhora, a mãe dela era uma senhora, pessoa muito humilde, gente muito humilde. E ela falou assim para mim: doutora, eu não aguento mais ver a minha mãe sofrendo. Eu quero que minha mãe se separe. Ele não era o pai dela, tá? Era o companheiro novo dela. Ela falou: mas eu não aguento mais ver a minha mãe sofrendo. Eu falei: então peço para ela vir conversar comigo. Quando nós conversamos, ela tinha, na época, se não me engano, uns 47 anos. Ela parecia uma pessoa que tinha uns 80 anos. Aparente. Muito sacrificada, muito sofrida. E a filha falou: eu não quero mais, porque ele bate na minha mãe, ele humilha a minha mãe. E nós conseguimos, medo, né? nós conseguimos, pessoas muito humildes, ela era uma pessoa que mal sabia ler e escrever. Então nós conseguimos
levar um processo, pedir o divórcio. O que aconteceu? No dia da audiência, para que ela fosse separar dele, ela desistiu. Ela foi na frente No do dia da audiência, não ouvi. dia da audiência, na hora da audiência, ela surpreendeu a todo mundo, a mim, que estava representando ela, e ela não queria mais se separar. Ela falou para mim, quando nós saímos da audiência, eu falei, mas o que aconteceu com a senhora? Não, ele prometeu para mim que ele vai melhorar, que ele não vai mais me bater. Então, é isso que eu digo, é um muito delicado, muito difícil, porque às vezes, com algumas pessoas, elas conseguem dar a volta por cima, conseguem denunciar, elas conseguem refazer as suas vidas, elas têm apoio. Agora, muitas das vezes, essas mulheres vítimas de violência doméstica, na maioria, assim, pessoas muito carentes, às vezes elas não têm força para isso, porque a dependência, até a dependência emocional, não, eu preciso desse homem, porque elas também já estão doentes, né, Ruana? E é justamente a doencinha já está totalmente naquele lar, já está enraizado ali. Então, são duas pessoas doentes, o agressor e a vítima. Porque a vítima, às vezes, não tem força para se defender, nem psicologicamente. Então, peraí, já estou apanhando. É muito triste isso. É muito triste essa realidade da mulher. É muito triste. A gente tem que ter muito respeito por essas pessoas. Eu costumo sempre falar isso. A gente não pode julgar, porque a gente escuta ainda certas coisas. Ah, gosta de apanhar. Por que não larga? Porque gosta de apanhar, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Ah, tá bom para ela. A gente ainda é submetida a isso, né? Nós ainda somos submetidos a esses tipos de comentários. Nós ainda somos submetidos na própria delegacia, às vezes, quando a gente não está numa delegacia, numa DEAN, a gente pode estar numa delegacia legal, numa delegacia comum, e às vezes a gente pode ser submetida a piadas até de pessoas que deveriam estar ali para nos proteger. Isso pode ocorrer. Isso realmente pode ocorrer. Então, quer dizer, é um ambiente... O que você fez para merecer isso? Não, daqui a pouquinho, isso. Chegou aqui agora, já estão voltando, os dois já estão voltando, doutora. Já escutei isso. Isso aí, daqui a pouquinho, já estão voltando. Aí cabe a nós, enquanto representando aquela vítima, nos expor como profissionais, entendeu? E acabar com a brincadeira, porque isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Enquanto a mulher ela não denunciar e ela não colocar para fora o que ela passa, e ela não pode ser covarde. Ação de violência doméstica, em que você vai denunciar o agressor, ela tem que estar preparada, porque ela tem que estar corajosa. Porque aí o que vai manter ela é a coragem. Porque ela vai sofrer ameaça, ela vai sofrer várias ameaças. Até a família do agressor pode ameaçá-la. Então ela tem que ter a coragem. A própria família. A própria família. Você se separou por causa disso? Eu apanhava também do seu pai. Isso é normal. Exatamente. É briga de casal, daqui a pouco vocês estão juntos. Que é isso? E você vai viver com quem? Ah, já sei, você arrumou outro. Né? Quer dizer, você é culpada, sempre acusada. Mas a Liana tem uma pergunta aqui. A dependência financeira da mulher agredida faz com que ela permaneça ao lado do agressor.
Como é que a lei auxilia nesses casos? Existe algum amparo com relação a isso ou não? A lei, o que foi criado, existem programas, né? Existem muitos programas para que do acolhimento à mulher, né? Existem programas. Nós temos as casas-abrigos, nós temos as defensorias públicas, como eu falei, nós temos a promotoria de justiça, nós temos as DEANs, nós temos núcleos, às vezes, dentro da própria delegacia, uma delegacia legal, uma delegacia que não é a DEAN, mas nós temos núcleos, às vezes, em algum com essa proteção para a mulher. Tem as casas de acolhimento. Essas casas de acolhimento, elas acolhem também, ela é temporária, né, para abrigar a mulher, geralmente a mulher vítima de violência, e isso a mulher no estado de que ela está ameaçada de morte. Todas essas mulheres que são encaixadas nesses programas de casas de acolhimento, de casas-abrigos, geralmente são mulheres no estado de que eu vou morrer. Então, eu estou ali porque eu vou morrer. E nessas casas de acolhimento, o interessante é que também existem mulheres que não estão enquadradas na violência doméstica, também podem ser vítimas de tráfico de mulheres. Porque existe muito tráfico. É verdade. Ainda. Então, assistência social. Então, existem programas da assistência social também que essa mulher pode recorrer. Entendeu? Ela pode se dirigir ao CREAS. Ela pode se quando ela não tem aquela suficiência financeira, ela pode também recorrer. E também existe programa de saúde para a mulher, que a própria saúde também ela tem essa finalidade quando a mulher é vítima de violência doméstica. Então, no caso, quando a mulher não tem um apoio financeiro, fica muito difícil, porque não existe um mecanismo na lei dizendo assim, ela sofreu violência doméstica, então ela tem que receber tanto. Isso não existe. Mas ela tem programas que podem acolhê-la. Entendeu? Isso existe. A Neuza Campos está perguntando sobre o perfil psicológico dos homens agressores. Esse tema a gente vai estar conversando com a psicóloga Andréia no dia 22, se eu não me engano, mas eu posso adiantar aqui que o agressor é um homem comum. Você não diz que ele é o agressor. Geralmente é um homem educado, sedutor, bem arrumado, que perante a sociedade trata bem e protege a sua esposa, né? Cuida dela. É uma pessoa que pode ser seu motorista de Uber, te pegou ali na esquina, pode ser o cara que entra na sua casa para consertar um aparelho doméstico, pode ser o brincando aqui agora, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser qualquer pessoa. Por quê? Geralmente são pessoas que usam de força, o poder da força masculina perante a mulher mais fragilizada, mas antes de acontecer isso, tem todo um mecanismo antes, tá? Que é o ciclo da violência. O que acontece? O ciclo caiu aqui. O ciclo da violência. Só para adiantar o próximo tema, você começa com o primeiro estágio, que são as tensões, as humilhações, as ofensas, as provocações, que é a parte moral, que é a parte psicológica da agressão. Você tem o segundo estágio, que é o sexo forçado, os tapas e socos, e tem o terceiro estágio, que é aquela lua de mel, que eu me arrependo e faço juras, e peço desculpas, e faço promessas, e dou presentes, e o ciclo recomeça logo depois, outra vez, com uma nova tensão. Eu estou desempregado, eu bebi,
a comida não estava quente, cadê aquela camisa que eu quero usar para sair hoje? Você não sabe fazer nada dentro de casa, você realmente, não sei porque eu casei com você, porque ninguém mais casaria contigo se não fosse eu te tirei da casa dos seus pais, te dei uma casa, eu te dei um filho. Geralmente são pessoas que têm vários filhos, porque engravidam a todo momento e tem uma prole grande, por quê? Porque cria aquela dependência financeira. Ela não vai me largar, porque toda hora está grávida. E aí dificulta ainda mais. Mas esse tema a gente vai aprofundar mais com a psicóloga Andréia no dia 22, tá? Eu queria ver se tem mais alguma pergunta aqui, que a gente já está quase no final. Acrescentar nesse ciclo que você falou, eu queria acrescentar que após os atos de violência, existe, antes da reconciliação, que é a dita lua de mel, existe o distanciamento. O distanciamento do casal. Aí, nesse distanciamento, o desespero dele é tão grande. Sim. E aí vai para tentar a reconciliação. Porque, na verdade, ele depende dela. Então, que ele tem todo aquele mise-en-scène que ele faz, todo aquele personagem, né? Personagem não, porque ele é assim mesmo. Ele é assim. E é muito difícil você traçar um perfil psicológico de um agressor, porque às vezes você pode estar com uma pessoa, sabe, a pessoa ser maravilhosa, você achar que essa pessoa... E você só vai descobrir isso... Eles dão sinais perante o namoro. Dão pequenos sinais. A pessoa experiente consegue perceber. Mas às vezes não dão. Às vezes não percebe, mas dão pequenos sinais. Aquele ciúmes excessivo. Você vai sair com essa roupa? Pois a gente está indo jantar na casa dos meus amigos do trabalho. Não, eu entendo que o ciúme é uma das demonstrações da agressividade de um agressor. Mas muitas vezes, quando a gente tem aquela prática vivenciada de tribunais, a gente às vezes vê uma pessoa que você nunca imaginou que poderia ser um agressor. Então, são péssimas surpresas que você tem dentro da colocação da violência, entendeu? Certeza. Queria estar fechando essa live com você, encerrando o tema. Depois eu vou ficar mais uns 2 minutos, que eu quero colocar uma música para vocês. E Amor que Dói, para vocês ouvirem um trechinho, para a gente estar encerrando e convidando vocês também para dar continuidade a esse bate-papo com as outras lives nesse mês temático. Como eu disse, a gente precisa ainda tocar nesse assunto, infelizmente, para que pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência, porque não é um tipo, às vezes são todas misturadas ao mesmo tempo e em parcelas. A pessoa passa por todas, tá? Tenham consciência, comecem a procurar ajuda, um apoio psicológico, um amigo, e até que tenha essa coragem de falar basta, pare de nos matar, porque eu não sou saco de pancada. Eu sou a mãe dos seus filhos, eu sou a mulher que você escolheu para viver uma vida e não para ser esmurrada, estuprada, violentada, humilhada, castigada, roubada. E por aí vai. Contigo, minha amiga. Então, eu gostaria de reforçar isso, que as mulheres que sofrem violência doméstica, elas devem denunciar. A denúncia é muito importante, a denúncia é o primeiro passo, é o passo decisivo para que o processo comece. O processo, não só o processo perante os tribunais, mas o processo dentro de si mesma, porque através da denúncia ela já está tomando um ato de coragem. Então, para essas mulheres, tenham coragem, que é necessário, e não deixem de amar, porque não é todo mundo que é agressor, porque nós merecemos amar a cada hora.
Temos amados. 36 mulheres são vítimas de agressão. Então, eu acho que isso é importante. Não está me ouvindo? Mesmo vivendo tanta coisa errada. O que acontece? Você não está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Perfeitamente. Eu não, porque o telefone tocou. E quando o telefone toca, o som fica baixo e a gente não ouve. Deixa eu botar aqui o fone de ouvido para ver se eu consigo. Oi, vê se agora eu consigo te ouvir. Pode falar. Bom, então, agora eu te ouço. Você pediu que eu falasse alguma coisa. Então, é isso que eu estou dizendo. Nesse caso de violência, eu acho que a gente tem que denunciar. A denúncia é o primeiro passo para que as coisas possam se modificar no ambiente familiar. Não estou falando com o retorno do agressor, mas estou falando com a coragem dessa mulher de transformar a sua vida e deixar de ser violentada a cada dia. Não desistirem do afeto, porque todos nós merecemos afeto e todas nós podemos amar e ser amadas. Não significa, eu sei que o trauma é grande, certo? Não desistirem dos seus filhos, não desistirem de ser, e a gente exigir que antes de ser mulher, nós somos um ser humano, nós somos pessoas dignas de respeito e nós somos dotadas de dignidade. Então, eu acredito que a gente tem que ir em frente, a gente tem que enfrentar. Difícil falar sobre uma pessoa que está sendo vítima de violência doméstica, mas que pode ter certeza de que os mecanismos jurídicos, as pessoas geralmente costumam falar muito mal da justiça, né? Mas os mecanismos jurídicos existem e eles funcionam, sim. Às vezes eles funcionam muito bem. E essa lei, que é o marco que vem na nossa vida, que é a nossa proteção da Lei Maria da Penha, que nós conseguimos a medida protetiva, que é o afastamento do agressor do lar, é o afastamento do agressor da vítima. Às vezes a gente consegue medida protetiva também para os filhos, é estendido aos filhos, que as mulheres têm programas para que elas possam se abrigar temporariamente, que a saúde também tem programas que as mulheres, às vezes vítimas de estupros, elas podem ter a gravidez interrompida, lógico, com a ciência da lei, dentro da lei, porque o aborto é considerado crime ainda no Brasil. Então, quer dizer, nós temos muitos mecanismos para que a gente possa seguir adiante, a gente não deixar de acreditar na felicidade. Às vezes a gente pensa que, nossa, o meu mundo acabou, mas o mundo não acabou. É um dia após o outro. Então, eu desejo que todas nós, cada vez, possamos estar mais unidas para que a gente possa combater tanto a violência, né, que hoje o tema foi violência, como todas as outras faltas de respeito que existem no universo feminino. Então, eu desejo a todas uma boa noite. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa de bom, tenham levado para si e passado para as pessoas que, de repente, precisam da ajuda. E sempre estendam a mão. Aprendam a estender a mão. Julgar, não vamos julgar, vamos estender a mão. Porque pessoas com violência doméstica precisam para que a mão esteja assim, oferecer a mão, para que a gente possa fazer assim e caminhar junto. Boa noite para todos. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Desculpa, o telefone tocou e esses telefones, quando toca, o som abaixa. Eu não estava ali ouvindo, pensei que você já tinha concluído a sua fala e eu estava dando encerramento por aqui quando eu percebi e realmente me perdoe por isso, tá bom? A plataforma digital. Tudo acontece. Acontece tudo. Tudo acontece. Ainda bem que a internet não caiu. Meu amigo, um beijo, tá? Um beijo lá para a família toda. Muito obrigada. Nada. Ai, Stelos. Bem, a gente está encerrando com essa música aqui. A cada hora
536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Pesadelo que não tinha fim, sempre era assim. Amor que Dói, Simone e Simara. Esses são os créditos, tá? As marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toque do jeito que você tocava. Amor me dói. Não era amor, não, 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 não. Boa noite para vocês. A gente se vê. A gente se vê dia 11 com o Dr. Fausto Azambuja aqui no Instagram, às 19 horas. Muito obrigada por mais essa live. Espero ter ajudado alguém.